Oi! Estamos em um momento onde precisamos conhecer e entender as novas leis e o novo mundo que nos rodeia, considerando a nossa persona tanto física quanto virtual. E, portanto, eu vou falar sobre os principais direitos que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe. Mas antes, só para relembrar, a LGPD ela é destinada para a proteção de dados pessoais de pessoas físicas e envolve a responsabilidade de empresas públicas e privadas com a segurança de dados de todos os cidadãos, colocando como cuidado central a sua privacidade. Então, bora pro vídeo? Olá, humanos! Eu sou Elizabeth Silva, advogada especialista em proteção de dados. E aproveitando o momento antes de começarmos completamente o vídeo, que tal considerar se inscrever no canal? Nós falamos de forma simples e acessível sobre dicas e ajudas que você pode precisar em sua carreira e na sua vida jurídica, sempre tentando ajudar você a aplicar na prática a teoria e assim alcançar a vida que sempre sonhou. Então, ajude o nosso canal a crescer se inscrevendo, dando like e compartilhando o nosso conteúdo com as pessoas que você acredita que nós podemos ajudar. A LGPD é uma lei que tem como objetivo a proteção dos direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. A lei diz também o que pode ou não ser realizado com os dados pessoais que as organizações têm acesso. Portanto, é uma lei que diz como as empresas devem agir com os dados pessoais e como os cidadãos podem ter mais controle e segurança sobre os seus dados pessoais. Então, vamos falar sobre alguns dos direitos que você tem e que precisa saber para, saber o que fazem com as suas informações. Vamos lá então? 1. Consentimento do titular. Todos já aprendemos que os nossos dados são extremamente importantes para as empresas, né? E que eles geram muita grana com base nos seus dados. Sendo assim, nada mais justo que você saiba o que estão fazendo com os seus dados. Mas, antes disso, é realmente importante saber que as empresas estão sim coletando os seus dados. Por isso, a LGPD veio impor que toda coleta de dado pessoal, online ou offline, só pode ocorrer com o consentimento do titular, ou seja, você. E esse consentimento vem nos moldes do Código de Defesa do Consumidor. Tem que ser uma manifestação livre, informada e inequívoca, pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Resumindo, a empresa tem que avisar quais dados está pegando, por quê, para quê e por quanto tempo ela vai permanecer com eles. Bom, seu segundo direito é especificação de finalidade. É como dito acima, a coleta ela tem que ter uma finalidade. E essa finalidade ela tem que ser justa. Não pode sair por aí coletando dado de cliente apenas para ter em mãos. É preciso deixar claro para o titular dos dados o motivo daquela coleta, qual a finalidade e por quanto tempo os dados estarão no banco de dados da empresa. O dado coletado para uma finalidade não pode, inclusive, ser levado para outra finalidade que não foi acordada com o titular dos dados pessoais. Caso faça, é preciso obter um novo consentimento ou atualização do dono dos dados. O seu terceiro direito é a identificação do controlador. Gente, esse é um ponto bem importante. O controlador precisa ser de fácil acesso e a lei determina que seja disponibilizada a identificação e o contato de quem controla o processamento de suas informações. Isso acontece porque é o controlador o agente responsável por tomar as principais decisões referentes ao tratamento de dados pessoais, e ele também define a finalidade desse tratamento. Então, se ocorrer algum problema, é o controlador quem deve reparar o dano patrimonial, coletivo, moral ou individual causado a terceiro, e essa responsabilidade é solidária com a empresa.
Um outro direito que você tem é a revogação do consentimento. O dado que você forneceu ainda lhe pertence. Ele é seu, ele continua sendo seu. A empresa apenas detém o uso que você permitiu. Sendo assim, caso você não tenha interesse em manter as suas informações no banco de dados de alguma empresa, ou acreditar que a finalidade para a qual você forneceu seus dados não estão sendo cumpridas, você pode revogar seu consentimento. A lei é bem clara ao dizer que pode ser revogado a qualquer momento, mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados tratamentos realizados sobre o amparo do consentimento anteriormente manifestado, enquanto não houver requerimento de eliminação nos termos do inciso 4 do caput 18 da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, sim, você pode revogar o consentimento que você deu. O próximo direito é a responsabilidade pelos dados de crianças e adolescentes. Dados pessoais, eles são muito importantes. E a gente está repetindo isso constantemente para que entre na cabeça de todo mundo quão importantes e relevantes são. E por tamanha importância, é preciso saber que crianças e adolescentes não estão aptos a consentir o uso de seus dados pessoais. Para fazer o uso de dados pessoais de crianças e adolescentes, é preciso de autorização de pelo menos um dos pais ou responsável legal. E atenção! A responsabilidade para a garantia da autorização pelo adulto responsável cabe ao controlador, não à criança. Então, vamos sequenciar aí com um direito que é a exclusão dos dados. Quando precisamos ser mais radicais do que apenas revogar, a lei te dá o direito de exigir a exclusão das suas informações após cumprida a finalidade ou quando quiser cortar todos os laços com a empresa. Para isso, pode-se solicitar a exclusão definitiva dos dados e a empresa não poderá reter nenhum de seus dados em sua posse. Mas, gente, atenção, saiba que existem exceções que permitem à empresa manter seus dados. Caso queira saber mais sobre exclusão, a gente tem um artigo especial só falando dele lá no emteoria.com.br. O nome do artigo é: posso solicitar a exclusão dos dados pessoais coletados por uma empresa? Inclusive, a gente disponibiliza gratuitamente lá um modelo de requisição de exclusão dos dados pessoais. Então vamos para o próximo, que é a portabilidade de dados ou a correção dos dados. Uma novidade que a LGPD trouxe foi a portabilidade dos dados pessoais de uma empresa para outra. Se você ficar com preguiça de refazer tudo, você pode simplesmente solicitar essa transferência entre empresas. A empresa anterior terá que encaminhar todas as informações para o novo controlador. E que fique bem claro que a antiga portadora de dados está proibida de manter os dados do consumidor. A lei também nos garante o direito de poder requisitar a correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Considere que, caso a empresa tenha fornecido seus dados pessoais para outra empresa, a empresa que recebeu os dados também será responsável por essas informações. Por isso, é preciso solicitar a correção dos dados que estiverem incompletos, inexatos ou desatualizados. Então é isso, eu espero que esse vídeo possa te ajudar a entender melhor os seus direitos. E se você conhece ou sabe de uma pessoa que precisa dessas informações, só recomendo aqui o canal. E vamos juntos pôr em prática o que aprendemos na teoria. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e, claro, ativar o sininho. Bye, bye, manos! Então, gente, só para reforçar para vocês aqui entenderem bem que o consentimento é considerado nulo se ele for obtido de forma enganosa ou abusiva.